Bom dia, meu nome é Vitor Meia, sou aluno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Tecnologia, e hoje vou apresentar para vocês o método SWOT, que é o tema do meu trabalho. O que é? O método, cuja sigla em inglês significa desinfecção solar da água, tem como princípio a inativação de uma variada gama de micro-organismos patogênicos a partir da ação dos raios solares. Sua aplicação é basicamente a exposição à luz solar de um determinado volume de água contida em garrafas PET. Os micro-organismos patogênicos são vulneráveis a dois efeitos da luz solar: radiação ultravioleta e o calor proveniente do aumento da temperatura da água. Até os anos 2000, um sexto da população do mundo não tinha acesso à água potável para consumo. 2,2 milhões de mortes a cada 4 bilhões de casos de diarreia, sobretudo em crianças abaixo de 5 anos. A ingestão de água contaminada pode ter como consequência doenças como amebise, disenteria bacilar, hepatite A, cólera, febre tifoide e outras doenças diarreicas. Nesse sentido, a ideia principal do projeto é implementar um método em comunidades carentes no intuito de levar mais qualidade de vida para as pessoas que vivem lá. Quanto à metodologia, foi feito o desenvolvimento de um kit com concededor solar para a realização de medidas de temperatura. O kit foi desenvolvido para verificar a eficiência do método e o concentrador solar para potencializar e promover um aumento ainda maior na temperatura. As medidas, os dados de temperatura foram medidos através de sensores conectados à placa Arduino e à placa protoboard. Como vocês podem ver na segunda imagem, e na primeira imagem está o esquema do concentrador solar com o circuito eletrônico. Os resultados, observando o gráfico, podemos perceber o que acontece com a concentração de coliformes fecais à medida que a temperatura da água aumenta. Quando a água atinge a temperatura de aproximadamente 50 graus Celsius, ocorre o efeito sinergético, que é quando a radiação ultravioleta se combina com a temperatura, e nesse caso, 1 hora de exposição é o suficiente para eliminar os agentes patogênicos, enquanto que para temperaturas inferiores, as garrafas precisam ser expostas por um período de 6 horas para aproveitamento máximo da radiação e 2 dias consecutivos quando houver nebulosidade. Na tabela, vocês podem perceber que 4 situações foram realizadas quanto à medida de temperatura. Né? Na primeira, a garrafa foi exposta sobre uma superfície de amianto. Na segunda, sobre uma superfície horizontal espelhada. Na terceira, foi colocado um concededor solar com uma angulação de 30 graus. E na quarta situação, um concededor solar com uma angulação de 45 graus. Bom, e como a gente pode analisar e perceber, com uma angulação de 45 graus, nós conseguimos manter a temperatura quase constante na casa dos 50 graus, que é quando ocorre efeito sinergético. E por isso, nós acreditamos que é a situação em que o método se torna mais eficiente para a eliminação dos coliformes fecais. Bom, aqui está o gráfico feito com as curvas comportamento de temperatura. E mais uma vez aqui dizendo que o SODS a 45 graus, o solar a 45 graus, a gente consegue manter a temperatura na casa dos 50 graus Celsius, com destaque da hora do intervalo de tempo de 12h57 às 2h27, que é quando a gente conseguiu alcançar o que foi citado anteriormente como efeito sinergético. As análises microbiológicas são de extrema importância para definir se o método funciona de fato. Entretanto, ficou provado que a temperatura da água atingiu o valor de 50 graus Celsius ou mais pelo menos um instante de tempo. Maior probabilidade de atingir o objetivo principal do projeto, que é desinfectar a água através do uso do concentrador solar. Bom, aqui a bibliografia, os livros que eu utilizei como base de pesquisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Um abraço e até mais.